Maravilha, então. Agora vamos fazer uma revisão, então, do que a gente já viu na aula. Como eu disse, com, com o conjunto de ferramentas do Python que a gente tem, fazer machine learning em si, a parte programada, é pequena, né? Não tem muita coisa. É bem tranquilo, com pouca coisa a gente consegue fazer muito, né? Então, só para lembrar o que a gente tem, então, o, a gente tem, na verdade, uma base de dados, que ela tem todas as nossas características e ela tem um alvo, né? Um objetivo. E aí a gente pode utilizar essas características em cima de um algoritmo de machine learning para predizer o alvo. Se o alvo ele é calculado ou alguma coisa do tipo, ele não precisa saber a fórmula. A grande sacada é isso, dado alguns valores de entrada, ele consegue descobrir a saída. Ele vai fazendo análise de padrão e aí, estatisticamente, ele chega no resultado. Para a gente ver como que ficou, esse cara daqui vai montar o nosso Google Drive. Montar o meu aqui. Perfeito, montado. Agora eu tenho acesso à minha base de dados. A gente precisa fazer um import de algumas bibliotecas para a gente trabalhar, e algumas bibliotecas são interessantes para a gente. Destaco aqui algumas que são bem relevantes, né? A primeira é o Pandas. O Pandas ele serve para a gente fazer manipulação de grande volume de dados. O NumPy ele faz manipulação de vetores, de arrays, né? Ele é extremamente rápido para fazer manipulação de arrays. O Seaborn ele é eu classifico, né? Cristóvão classifica como sendo um framework do Matplotlib. O Matplotlib é uma biblioteca de gráfico. Então, ela gera gráfico, esse aqui gera gráficos em cima desse, então você pode usar as duas juntas. A vantagem é que o Seaborn tem uns acabamentos de gráfico muito mais atrativos e bonitos. E a última biblioteca que eu acho importante a gente destacar é o sklearn, que é o scikit-learn, né? E é a biblioteca de aprendizado de máquina. Ela tem dentro dela os algoritmos tanto de regressão como de classificação, e aí a gente tem mais uma pá de ferramentas. A vantagem de usar o sklearn é que, como ele foi empacotado em uma biblioteca, tudo segue um padrão. Então, todo mundo, todos os algoritmos de machine learning que tem dentro dele, independente do tipo que seja, se classificação, regressão ou qualquer outra coisa que possa vir a surgir, vai seguir o padrão. Então, sempre que você aprende um modelo, né, você já tem a base para os próximos. O que muda? O nome do algoritmo e, obviamente, como o algoritmo funciona, e aí tem as características específicas do algoritmo. Tirando isso, a base, que é fazer o treinamento, a predição e as métricas de avaliação, são todas iguais. Tudo idêntico. Então, aprendeu um, aprendeu todos. O que normalmente eu gosto de destacar que para fazer a aplicação direta do aprendizado de máquina, do machine learning, a gente gasta efetivamente, eu acho que umas 3 linhas de código. A primeira linha, a gente importa qual que é o modelo que a gente vai utilizar. A segunda linha, a gente instancia o modelo, a gente cria o modelo e já treina ele. E a quarta linha, a gente prediz. Então, a quarta linha, a terceira linha, a gente já prediz. Então, com 3, 4 linhas no máximo, você faz o modelo de machine learning aprender e você já consegue dizer se ele está aprendendo bem. Obviamente, vai entrar mais algumas coisas, que são as métricas de avaliação, entra muita parte do Pandas para transformação dos dados e ajuste para que ele fique de acordo com o que a gente precisa, mas, em sua grande maioria, a gente tem no core, né, no coração desse negócio daqui, umas 3, 4 linhas fazem o tal do machine learning funcionar. A gente tem algumas bibliotecas adicionais, então coloquei a Math e a SciPy, para a gente poder fazer algumas
brincadeiras, alguns ajustes. Nem sei se vou utilizar tudo, mas está por aqui. Se precisar, eu já puxo. A gente começa, então, fazendo a carga dos nossos dados. Mostrei aqui que a gente pode importar os dados diretamente de um arquivo Excel, então de um XLSX, e aí, então, fica legal. A versão anterior do Excel, que é o XLS, somente, né? Tem problema com as versões do Pandas. Então, dependendo da versão do Pandas que você estiver utilizando, ele pode não ter suporte. Como que soluciona isso? Atualiza a versão do teu Pandas, se for possível, claro, e aí você pode utilizar numa boa, tranquilo. Nós temos aqui, eu fiz e deixei em comentário, né, para que a gente visse as diferenças. Esse arquivo imc.xlsx, ele na verdade tem várias colunas, ele tem muito mais do que 3 colunas e tem linhas excedentes no final, que ele tem lá uma média que diz a média do erro, né, que a gente está utilizando. Se eu importar diretamente, ele importa. O problema é que ele importa esses valores que estão lá no rodapé, ele vai importar e todas as colunas desnecessárias. Nós vimos que se tivermos, por exemplo, um cabeçalho numa planilha Excel, nós podemos usar o skip rows para pular as primeiras linhas. E também, se tivermos um rodapé, que é o caso dessa planilha, ela tem um rodapé onde tem a média dos valores das colunas, ela tem um skip footer. Então, eu posso pular tanto linhas como posso pular tanto linhas do início como linhas do final. Além disso, né, se quisermos, ao invés de importa tudo e depois sai limpando, a gente pode já especificar o que a gente quer importar. Então, há a possibilidade de fazer isso, mostrando, né? Olha só que legal, vou comentar aqui. E olha só, vou rodar esse cara. Opa, não montou o Drive Colab. Deixa eu ver se ele está montado. Drive, Notebooks. Esse cara é XLSX. E eu tenho o IMC aqui. Criar caminho. Tá, não rodei antes. Lerdeza, não rodei as bibliotecas. Eu falei para vocês e não executei elas, né? Perfeito, lerdei. Carreguei as bibliotecas, né? Agora ele consegue importar. Quando eu faço isso daqui, ele traz todas as colunas que eu tinha com todas as linhas. Olha aqui a minha última linha, na verdade é uma média, que eu tenho a média do erro que eu estou calculando. Uma coisa importante, vamos ver se dá diferença obtendo as informações desse cara. Se eu obtenho as informações dele, o total de memória utilizado para importar essa planilha, e essa planilha é uma planilha pequena, ela tem 301 linhas por 11 colunas, deu 26K. Se eu fizer a limpeza dos meus dados, já na importação, então estou fazendo uma limpeza aqui, e eu vou importar somente as colunas que são de meu interesse, e já vou, no meu caso específico, a primeira linha são os títulos das colunas, mas a última eu não quero, então eu quero pular uma linha do final, mas do início eu não quero pular nenhuma. Então eu não vou usar o skip rows, mas eu vou usar o skip footer. E eu vou passar aqui um use calls, que é para utilizar algumas colunas. E eu passo a lista de colunas que eu quero utilizar. Rodando isso daqui, a gente tinha 26K, rodando agora, eu tenho 7. Então, diminui bem o tamanho dos dados que você importou.
Obviamente, eu estou lidando aqui com uma planilha pequena, mas se a gente estiver lidando com planilhas gigantes, vai fazer uma diferença considerável na quantidade de memória que você vai alocar, né? Então, essa ideia de você conseguir restringir o uso de memória, limitar, facilita bastante já, porque você não sobrecarrega. Para que importar tudo se eu não vou utilizar tudo? Importa somente o que é necessário. Essa é a grande ideia. Então, fica bacana essa ideia. E agora, ó, 300 linhas. Eu pulei uma do final, tinha 301, pulei uma do final, não li a última, ficou 300. Eu tinha 11 colunas, mas eu importei uma, duas, três colunas. Somente três colunas. E aí a gente tem essa possibilidade. Todas as minhas colunas estão completas, então eu tenho 300 linhas e cada uma das colunas tem as 300 linhas preenchidas, elas não têm valores nulos. A primeira é inteiro e as outras duas são ponto flutuante. Nós, se tivéssemos valores nulos, a gente precisaria fazer a limpeza. Para fazer a limpeza, a gente iria verificar inicialmente se tem valores nulos. Uma possibilidade, fazendo o info, ele está mostrando aqui, e essa é a informação da quantidade de linhas preenchidas. Se eu tenho um total de 300 linhas, eu tenho 300 linhas preenchidas, eu não tenho nenhuma nula. Com o comando dataframe.isNA, e aí a gente fez a somatória e transformou ele num frame para ficar parecendo uma tabela, nós temos a quantidade de vazios. Então, o isNA, ele verifica se temos valor vazios. Se nós temos valores vazios, ele conta. Como a gente viu, a gente não tem. Então, 0, 0 e 0. 0 valores vazios para cada uma das colunas. Se a gente quiser somente ver a dimensão do nosso data frame, nós temos a possibilidade de usar um dataframe.shape. O ponto shape, ele vai trazer para a gente a quantidade de linhas, vírgula, a quantidade de colunas, isso daí numa tupla. Então, a gente vai ter aqui, ó, entre parênteses, uma tupla com as linhas e colunas. Dessa forma, a gente pode acessar ou as linhas ou as colunas, mostrando aqui, por exemplo, eu posso fazer uma impressão e eu posso imprimir uma das dimensões. Por exemplo, e ele mostra a quantidade de linhas igual a 300. Se eu quiser fazer separadamente ou deixar bem claro o que está acontecendo, né? Quantidade de colunas. E aí a gente pode listar a quantidade de colunas. Olha só que bacana, fica bonitinho para a gente poder acessar. É literalmente uma lista imutável, ou seja, uma tupla. Então a gente pode acessar os valores dela e a gente pode trabalhar em cima disso sem problema nenhum. Então, para limpar os nossos dados, quando a gente visualiza ele, então a gente visualizou, né, como que ele está, nós podemos rodar um comando que, depois de ver com isNA, é o dropNA. Então, a gente verifica se tem e depois a gente apaga o que a gente não quer que esteja vazio. E aí, o que, que acontece? Por padrão, ele apaga as linhas onde ocorre um valor vazio. Então, lembrando, quando eu vejo lá que eu tenho, por exemplo, 1, 1 e 1, então eu tenho um valor vazio em peso, um valor vazio em altura, um valor vazio em IMC, o que acontece? No mínimo, eu vou apagar uma linha. No máximo, eu vou apagar 3 linhas. Porque pode ocorrer que eu tenha o peso
vazio, né, em uma linha, então ele apaga essa linha toda. Em outra linha, eu tenho a altura vazia, essa linha também será apagada. Em uma outra linha diferente, eu tenho o IMC, e ele vai apagar. Ou todos esses valores daqui, vazios, se encontram na mesma linha. Então, no mínimo, é 1. Então, é a menor, é o que vai ser apagado, né? É o menor valor da maior ocorrência única. E depois, o que pode ser apagado? A somatória de todos os valores vazios contados aqui. É isso daí. Por padrão, como eu disse, nós temos aqui que é apagado a linha. Mas, se você tiver, por exemplo, dados ausentes e quiser apagar a coluna, existe uma possibilidade de fazer a modificação do axis. E aí você, ao invés de apagar na horizontal, você apaga na vertical. Você tira a coluna toda. Tem essa possibilidade. É difícil, né, a gente querer apagar uma coluna toda. Se ela tem dado ausente, a coluna deixa de existir. Muito provavelmente a gente, né, vai tirar as linhas. É muito mais provável que, né? E aí a gente tem um comando, e esse comando existe em várias funções aplicadas a DataFrame, que é o inplace. O inplace, por padrão, é falso. Então, quando você precisa fazer algo diferente do falso, você tem que especificar. No caso, true. O que o inplace faz? Quando eu modifico o meu DataFrame, e no caso, o dropNA está modificando, apagando as linhas, o inplace, ele grava essas modificações no próprio DataFrame sem eu precisar atribuir. Então, se eu quiser ter uma cópia dos dados limpos, né, sem os dados ausentes, eu não utilizo o inplace. Se eu quiser modificar a minha base original, eu posso tanto usar o inplace, como também eu poderia fazer a reatribuição. Então, eu poderia, se eu não tivesse usando o inplace, ou inplace igual a false, fazer isso daqui. Então, uma ou outra são exatamente a mesma coisa. Então, se eu fizer com inplace igual a true, eu não tenho a necessidade de reatribuir ao meu DataFrame. Só isso. Feito a limpeza, depois de executada a limpeza, a gente confere para ver como que ficou. Então, para verificar o estado, né, dos meus campos, verificando se com alguma linha vazia ainda. Normalmente não fica, ele consegue limpar tudo, e também podemos depois verificar a quantidade de linhas que foram removidas. E aí a gente tem uma noção do que tinha e do que ficou. Feito isso, a gente fez o processo de eu importo os meus dados, limpo ele de alguma forma, no nosso caso a gente limpou na importação, nesse exemplo, e depois a gente faz a verificação se existem, né, dados ausentes. Depois que a gente verifica se existem dados ausentes, a gente começa o processo de fazer a separação dos nossos dados. Nós temos que separar os nossos dados em features e targets. O que acontece? Nós temos as características. Opa, odeio que eu esqueça que eu não posso selecionar dando um duplo clique, senão ele edita, né? Nossas características, nossas features, são todos os campos, todas as colunas que nós temos que não são a que a gente quer predizer. No nosso caso, como a gente tem aqui, e vamos mostrar os nossos dados, peso, altura e o IMC, e nós temos por objetivo calcular o IMC, predizer o IMC, então o IMC vai ser o nosso objetivo, o nosso target. O peso e a altura vão ser as características que vão ser utilizadas para chegar no IMC. Dessa forma, nós ficamos aqui com o peso e a altura. Para pegar somente as colunas peso e altura, segundo a fórmula da regressão logística, a gente tem o nosso alvo, é o nosso
regressão logística, perdão, da regressão linear, o nosso alvo é o y. E as nossas features são os nossos x. x1, x2, x3, x4, quantos x nós tivermos. Nós fazemos o seguinte. A gente já viu um drop, né? A gente já viu um drop NA para apagar o ausente. Nós temos um drop, só drop. E esse drop daqui, ele vai remover as colunas. Então, eu posso remover as colunas que eu quiser. No caso, o IMC é o nome da coluna que eu tenho, que é o meu alvo. Então, eu estou passando uma lista de colunas que eu quero remover. No caso, eu quero remover IMC, vírgula, e eu quero remover a coluna. Então, eu passo o axis igual a 1. Se for igual a 0, é horizontal, igual a 1, vertical, é a coluna. Então, eu vou remover a coluna. Se eu colocar igual a 0, ele vai remover todas as linhas que têm valores nessa coluna. E aí ele limpa tudo. Não vai dar certo. Nesse caso aqui, então, eu estou atribuindo para um x. Normalmente, e aí vem um normalmente, que não é necessariamente, né? Normalmente, nós utilizamos um x maiúsculo, que vai indicar as nossas características. Então, eu estou criando um data frame com o nome de x em maiúsculo. Esse cara, ele vai ter todas as colunas do meu data frame, menos a coluna do IMC. Então, ele vai ter todas, menos a coluna do IMC. Rodando esse cara daqui, nós temos agora o x. Então, eu fiz, notou aqui, ó, foi feito, e nós estamos atribuindo para o x. Nesse caso, nós não utilizamos o inplace igual a true, porque o inplace igual a true modificaria o df. E aí eu perderia a coluna IMC. Então, eu teria que voltar no início e reexecutar as importações para a tela novamente, antes de corrigir. Feito a atribuição, a criação do X para todas as colunas menos o meu alvo, eu tenho como resultado isso daqui. Tenho 300 colunas, 300 linhas e apenas 2 colunas. E agora eu preciso separar o meu X, que é o meu alvo, ou seja, o meu IMC. Para fazer isso, eu vou criar aqui o Y recebe DF e eu passo entre colchetes o IMC, que é o meu target. E aí fica fácil da gente fazer essa jogada, ó. Fez isso, agora todas as colunas que nós vimos aqui, né, são todas as colunas, todas as linhas que nós vimos aqui são os valores do IMC. Então eu tenho todas as minhas características e aqui o meu alvo. Então aqui a gente separou em features e target. Agora que eu tenho, então eu estou aqui, ó, todos esses dados aqui, separei, ficou aqui minhas features, o meu target. Agora, para a gente poder trabalhar, a gente faz uma divisão. Essa divisão é um segundo fatiamento, que é o seguinte: a gente precisa dividir os nossos dados de tal forma que a gente possa ter uma quantidade de dados para ensinar o nosso algoritmo, para treinar o nosso algoritmo de aprendizado de máquina, como que funcionam as coisas. E depois a gente tem que ter uma quantidade ainda expressiva de dados para a gente verificar o aprendizado dele, ou seja, para verificar se ele aprendeu direitinho. Então, o que a gente faz? A gente vai dividir os nossos dados, o X e o Y, em treino e teste. Então, a gente vai fazer a divisão em treino e teste. Para fazer a divisão em treino e teste, a gente tem uma função que a gente importou lá no início, chamada train, test, split. Rodando lá no início. Aqui, ó. Nós importamos dentro do sklearn, dentro do sklearn, nós temos o model selection, import, train, test, split. Então, nós temos a possibilidade de importar essa ferramenta, que ela vai splitar, ela vai dividir os nossos dados em treino e teste. Então,
nós já temos isso daqui. Por que que nós não dividimos na mão? Podemos? Claro que a gente pode, não tinha problema nenhum de dividir na mão. O que atrapalha em dividir na mão é que a gente cria o problema do envezamento dos dados. Se os dados estiverem ordenados de alguma forma, a gente vai ter um problema de estar com os dados tendenciosos a alguma coisa. Então, pegando amostras aleatórias é muito melhor do que simplesmente a gente ficar utilizando uma sequência, né, se a gente tiver 100 elementos, a gente pegar os 70 primeiros para treinar e os 30 últimos para testar. O ideal é pegar de forma aleatória. Então, para fazer isso de uma forma mais rápida, tem a função train test split. Ela recebe como primeiro parâmetro, ou primeiros, e aí depende que eu poderia passar aqui o meu DF e ele dividiria em treino e teste, depois eu dividiria o X e o Y, né? Mas para adiantar, eu fiz o processo contrário aqui. Eu dividi primeiro em X e Y, e depois estou pegando o X e Y e dividindo em treino e teste. E aí a gente tem aqui como característica da função train test split, que nós obtemos, né, a possibilidade de dividir os nossos data frames, e aí você pode passar as medidas do que você quer dividir. Por exemplo, aqui eu optei por utilizar o test size, mas existe também o train size. Então eu posso especificar qual que é o tamanho do treino ou qual que é o tamanho do teste. E o que sobrar, obviamente, já é o outro, né? Se eu especifico que eu tenho um treino de 0,3, sobra um teste de 0,3. Se eu especifico um teste de 0,3, sobra um treino de 0,7. E aí a gente está vendo que o total é 1. Então, a totalidade é 1 e a gente está dizendo qual a porcentagem que nós estamos utilizando para dividir. Então, estou dividindo em 30% para ser teste e 70% para ser treino. Para que a gente tenha a possibilidade de reprodutibilidade, ou seja, se outra pessoa executar isso daqui, ter a mesma resposta, nós estamos usando a semente da aleatoriedade, que se chama random state. O parâmetro random state, então, se especificado, ele especifica, na verdade, qual que é a semente de aleatoriedade. Com essa semente especificada, ele vai gerar sempre a mesma divisão aleatória. Então, se nós tivermos os mesmos dados usando a mesma semente, ele divide do mesmo jeito. Então, a gente poderia fazer uma reprodução do nosso problema. Se nós não utilizarmos o random state, ele vai dividir os dados de formas diferentes toda a vez. Só para a gente ver, então, o que acontece, eu vou copiar esse cara e vou deixar comentado aqui o primeiro, só para depois a gente voltar. Eu vou tirar o random state, só para a gente ver aqui o que está rodando. Rodei esse cara. Opa, eu não dividi, né? Deixa eu dividir aqui. Esse está rodado e esse está rodado. Beleza, agora eu posso dividir. Rodou, dividiu os dados em treino e teste, 70% ficou para o meu treino e 70% e 30% ficou para o meu teste. Vendo aqui, olha lá, começou com 144, 197, 264, que são as linhas que ele pegou. Se eu dividir, rodei e executar de novo. 259, 134, 151, já mudou. Se eu executar mais uma vez, ele está começando aqui ó, com 259, a linha 259 é a primeira. Ele pegou outra linha. Agora, se eu volto aqui com o random state, eu vou deixar aqui para a gente ver, vou especificar a semente, né? 42. Rodando, 194. Se eu rodar de novo, e rodar de novo, 194, 101, 68. 194, 101, 68. Então,
você tem a possibilidade de fazer uma fixação na sua divisão aleatória. Essa divisão aleatória fixa é importante para que a gente possa verificar se o que eu estou fazendo está igual ao que você está fazendo. Então, eu crio a possibilidade de reprodutibilidade. Se você executar com a mesma base de dados essa divisão, ele tem que dar os mesmos resultados. Então, a primeira linha que tem que aparecer para você é 194, a segunda é a 101, a terceira é a 68. Tem que ser isso daí. Se não for, a gente está com algum problema grave e aí a gente tem que rever o nosso código para ver. Pode ser alguma limpeza que transformou, alguma modificação, mas se forem os mesmos dados, a gente tem a mesma resposta. Feito a divisão, né, nós vamos ver, vou mostrar aqui só para a gente ver. Eu mostrei aqui o X treino. Eu vou mostrar o X teste, né? X underline teste. O X teste, ele aqui, olha, o X treino tem 210 valores e o teste tem 90 valores. Então, a gente tem 70% dos 300 estão aqui e 30% dos 300 estão aqui. Agora, a gente vai precisar treinar o nosso modelo. Então, para treinar o nosso modelo, nós fazemos da seguinte forma. Nós utilizamos o fit do nosso modelo. Então, quando nós temos o nosso modelo de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, nós podemos utilizar o treino. Todos os algoritmos que estão dentro do sklearn, eles têm esse fit. E o fit, ele tem a possibilidade de passar o treino e o teste, para que a gente possa verificar. Perdão, treino e o teste não. As features e o target, né? Porque você vai passar quais são as características e o que ela deve resultar. Então, aqui, baseado nas características que eu estou passando aqui no X, quais são os valores de cada uma dessas, qual é o valor que eu quero objetivar do outro lado, né? Qual que é o meu alvo. A regressão logística, eu estou com regressão logística na cabeça hoje, não sei porquê. A regressão linear, nós importamos ela. Então, vamos lá no início ver o import dessa função daqui. Nós importamos, aqui, ó, sklearn, dentro de modelos lineares, nós importamos regressão linear, linear regression. Então, esse cara está importado. E agora, a gente vai criar o nosso modelo. O nosso modelo vai se chamar, no meu caso, eu dei o nome de LR, de Linear Regression. Eu estou treinando esse modelo, então, ponto, fit, passando os meus dados de treino do X, que são minhas características, e do Y, que é o meu alvo. Rodo essa linha daqui. Ele acabou de ser treinado. Super rapidinho para fazer o treino. Pouquíssimos dados, 2 segundos para fazer. Fez isso daqui, nós temos agora, dentro do LR, um algoritmo de machine learning, de regressão linear, treinado com os dados que a gente passou. Para a gente verificar se esse negócio é bom ou é ruim, a gente precisa fazer uma avaliação. A avaliação que nós fazemos, nós podemos utilizar, por exemplo, a função score. A função score, ela mostra a acurácia, ou seja, quão certo esse modelo está, quanto que ele está acertando. Eu estou treinando o meu modelo, passando dados de treino. Se eu utilizar os mesmos dados que eu utilizei para treinar, para verificar se ele está sabendo fazer, existe uma grande probabilidade dele acertar mais. Se eu utilizar dados que ele ainda não viu, ou seja, se eu utilizar os dados de teste, a probabilidade, estatisticamente falando, de que nós tenhamos um acerto inferior é muito grande. Então, quando nós
verificamos com os nossos dados que já foram utilizados para ensinar o nosso modelo, nós estamos verificando com esses dados. Nós temos aqui 0,9797 de acerto, ou 97,97% de acerto. Quando nós utilizamos dados novos para testar, nós temos uma pequena queda. Não é muito significativa, mas ocorre. Olha lá, nós temos 97,02% de acerto. Tem uma queda em quase 1% de acerto, quando a gente passa dados que ele não conhecia. Como ele não conhece esses dados, obviamente pode ter algumas estranhezas. Rodando esse cara só para a gente ter certeza dos valores, olha lá que bonitinho. 97,97, 97,02. É interessante que a gente pode ver, se eu treinar ele com um determinado conjunto de dados e utilizar o mesmo conjunto de dados para testar, não é muito esperto. Por quê? Porque ele já conhece aquilo dali. Dependendo do modelo, ele pode começar a dar respostas muito próximas de 100%. E aí, a gente está tendo um problema que ele está super treinado. Ou seja, ele conhece demais aqueles dados. Ele sabe todas as possibilidades. E não é isso que eu quero. Se eu tenho todas as possibilidades, para que eu quero um modelo que pode predizer as coisas? Tocha um if lá, se for esse valor, e esse valor, e esse valor, a resposta é essa. É muito mais fácil fazer isso. Então, se eu tenho os meus valores já certos, que eu sei todas as possibilidades, não existe motivo de utilizar um aprendizado de máquina. Nós utilizamos o aprendizado de máquina para descobrir coisas, né, que nós não temos ainda. Então, valores que ainda não foram vistos. Essa é a grande sacada. Se eu já vi e eu sei todos os valores e ele está treinado com todos os valores, usa uma sequência de if aí que é muito mais inteligente fazer, porque ele sempre vai te dar a resposta certa. Se eu tenho valores novos, aí o aprendizado de máquina começa a ser mais útil. Lubrificando a garganta para continuar, senão, né, vai ficar feio daqui a pouco. Continuando, então, por que eu tenho a separação em treino e teste? Porque o meu treino, eu uso ele para ensinar o meu algoritmo, e o meu teste são dados que ele ainda não viu. Se ele não viu, na hora que eu uso para testar, eu tenho a possibilidade de ter, né, uma generalização muito boa, né? Se o meu algoritmo está bem treinado, se ele está com dados bons, eu consigo predizer bem com esses dados novos. Nesse caso daqui, com um acerto de 97%, 97,02%, né, 97%, eu digo para você que está muito bom. O nosso modelo de aprendizado de máquina realmente está muito bom. Então, a gente consegue ver isso daí nesse funcionamento dele. 97 é algo excelente. Eu já vi alguns modelos, e aí eu acho super estranho, né? Porque é esquisito. Em alguns artigos científicos, o cara, ele conseguiu 40% de acerto. Nós estamos conseguindo aqui 97. O cara conseguiu 40, 42% de acerto. E ele utilizou isso no artigo dele, publicou e disse que estava legal, estava predizendo bem. Eu acho absurdamente baixo, né? Cara, se você tiver uma moeda, jogar para cima e você utilizar o algoritmo para predizer se vai dar cara ou vai dar coroa, ele está com menos de 50% de chance de acertar, que é muito pouco, porque você só tem duas chances, 50%. O negócio acertando 40, tá abaixo de 50, cara. Ele não consegue dizer. Então tá muito ruim. Quando o nosso algoritmo, né, começa a dar uma acurácia em torno de 70%, ela tá boa, já é algo aceitável.
80%, ela está muito boa. 90%, ela está excelente. 100%, ela está com algum problema, porque acertar 100%, ele está super treinado. Então, essa daí é uma verdade. A gente não chega em 100%. Então, 70% bom, 80% muito bom, 90% excelente, 100% tem alguma coisa errada. Então, é essa a lógica que a gente tem que ter. Você não acerta 100% porque ele não conhece 100% dos dados. Se ele conhecer 100% dos dados, foi o que eu disse, não há motivo de utilizar um algoritmo de aprendizado de máquina. Usa os ifs da vida e resolve a tua vida dessa forma. Para a gente fazer um teste de predição, eu quero saber, com base, né? Agora vamos lá, com base nos meus dados de teste, eu quero predizer. Note o seguinte, agora eu vou falar para o meu algoritmo de aprendizado de máquina predizer quais serão as respostas com base no meu teste. Então, eu passei agora o meu X de teste para ele, e ele vai calcular isso daí de alguma forma. Ele fez a mágica interna dele, obviamente sabe que é uma predição estatística. Ele fez lá a mágica e isso daí vai gerar resposta para mim. A resposta que ele gera é isso daqui. Então, vamos entender o que está acontecendo nesse caso. Eu vou rodar esse cara aqui antes, só para a gente ver. Vou colocar aqui um ponto, head, só para ele trazer os 5 primeiros. Então, agora eu tenho os 5 primeiros valores de peso e altura do meu teste. Vamos entender o que está rolando. Vou abrir uma ferramenta muito útil. Calc, calculadora. E eu vou falar o seguinte. Como que é a fórmula do IMC? O IMC é, eu pego o peso, 113, divido pela altura, 1,86, e eu divido novamente pela altura, dividido por 1,86. O IMC calculado é 32,7, né? 32,7 arredondado. Ele conseguiu achar um IMC de 34,7. Então, olha só, o IMC que nós tínhamos para esses dados daqui é 32,7. Ele conseguiu achar esse aqui, ó, 34,7. Ele errou por 2. 32,7 aproximado 34,7, ele errou aí por 2. 2 e pouquinho, na verdade, né? Vamos ver um outro. Nós temos aqui, alguém tem um peso de 68 quilos, divido por 1,78, divido novamente por 1,78. O IMC calculado dessa pessoa é 21,5 aproximado. Ele chegou em 21,5. Então, ele está chegando muito, muito pertinho da resposta verdadeira. Então, ele está conseguindo predizer muito bem esse cara daqui. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o cálculo do IMC sem utilizar a fórmula. Ele está conseguindo predizer os dados dessa maneira. E isso daí é o que eu queria mostrar para vocês. Como que ele está predizendo, o que ele está fazendo. Olha lá, então, mais um, só para a gente fechar. Vou pegar aqui, ó, 47. A pessoa tem um peso de 47 quilos e tem uma altura de 1,93 m. Meu Deus, magreza extrema, né? Ela tem... Ô, louco. Ah, não, tem mais uma divisão, né? Dividido por 1,
12,93. Ela tem um IMC de 12,6. Esse aqui ele errou um pouco mais, ó, é o terceiro. Ele chegou em 9,5, de 12,6, 9,5. Ele errou em 3 aí, né? Está errando em aproximadamente 3. É um erro bem grande já, né? Já cresceu muito. Mas pode ser que eu não tenha mostrado para ele muitos IMCs de magreza extrema. Então, pessoas com uma magreza extrema, ou seja, um IMC muito baixo, elas não entraram nesse fator daqui. Se eu tiver mais amostragens de pesos pequenos com alturas muito grandes, provavelmente ele vai conseguir chegar mais próximo desse valor. Daí diminuindo esse 3 para um 2, sei lá, 2,5, 2, aí fica um pouquinho melhor. Por isso que eu queria mostrar esse aqui. Esse daqui ele foi muito, muito próximo, e esse aqui ele foi bem, bem distante. Então a gente consegue ver como que fica aí o resultado, né? Mostrando um valor calculado. Agora que a gente viu como que foi o predito, e aí você pode perceber que para a minha predição, eu não passei para ele qual que era o meu Y de teste. Eu não passei, ele não precisa saber, porque ele vai calcular o Y predito, né, o que ele deu de resposta. Então, eu fiz aqui um Y predito. Agora, se eu quiser verificar como que o meu algoritmo está graficamente, né, eu posso fazer um gráfico de dispersão, um scatter plotter, né? Então, fazer um plot, PLT, ponto scatter, que é o gráfico de dispersão, e eu vou passar os meus valores. O Y de teste, oh caramba, sacanagem, fica mostrando em cima. O Y de teste, que é o valor real que nós temos calculado lá do IMC, e o Y predito, que foi o que o algoritmo de regressão linear conseguiu predizer, que nós acabamos de ver ali. Passo os dois valores. Dou um label para o eixo X e um label para o eixo Y, e aí faço aqui uma linha de tendência, né? E aí por isso que eu importei o NumPy para calcular essa linha, e eu estou plotando essa linha, estou fazendo um plot, e aqui é um plot direto dessa linha, pintando ela de vermelho, e ela, na verdade, são tracinhos. Se eu colocar, por exemplo, vou mudar aqui, ficar ponto. Vamos ver se com ponto fica legal. Com ponto ele não consegue. Ah, blá, blá, blá. Calculei o predito, né? Eu não tinha calculado o predito. Olha lá, ele fica com pontinhos. Se eu colocar, sei lá, asterisco, fica os asteriscos. Por isso que eu coloquei um traço. Ó, vamos tentar aqui um underline para ver se fica legal. O underline fica feio, né? Estranho. Se eu colocar um traço, ele fica parecendo uma linha, e aí fica melhor. Por isso que eu estou utilizando o tracinho. Oi, Mila, seja bem-vinda. Tudo certo? Molhando a garganta para ver se continua com voz até o final do dia, né? Nesse caso, então, o que acontece? Nós temos aqui no X, ou seja, na horizontal, o IMC calculado por fórmula, que é o IMC real. E aqui no Y, nós temos o IMC predito. Então, imagina lá, no nosso caso, a gente tinha feito um teste que tinha dado 25, né? Quanto foi? 21,5.
Então, o que acontece? Ele vai vir aqui no 21, no X, 21,5, e vai vir aqui, 21,5. Ele vai traçar e vai marcar um ponto. Esse ponto daqui é exatamente o ponto que é aquele 1 que a gente viu. Ele acertou. Se você olhar, ele está bem em cima da linha. Se ele está bem em cima dessa linha, quer dizer que ele acertou muito bem. Mas, por exemplo, se eu pegar um outro valor que tinha dado aqui, esse aqui tinha dado 9, e na verdade tinha sido 12, né? Então aqui ele tem no 12, ele chegou aqui 12, e aqui 9. Deve ser esse ponto daqui, ó. Ele teve um erro, que está bem longe, ó. Está longe da linha. Olha essa distância aqui. Ele está longe da linha. Quanto mais próximo da linha de tendência, né, da linha central, mais certo é a minha predição. Porém, ele está longe, mas olha só que legal. Se você observar esse gráfico e dar uma olhada, você vê que ele se afasta, mas a gente não tem dados nessa região e também não temos dados nessa outra região daqui. Então, quer dizer, os nossos dados eles estão muito próximos da linha do centro. Tirando, obviamente, né, esses três pontos finais, eles estão um pouco discrepantes, eles estão saindo muito da linha, né? Tá vindo muito para fora. Esse aqui eu acho que deve ser o do maior erro, né? Ó. Esse cara aqui deve ser o maior erro, ele está muito longe da linha. Ele deveria dar 50 e alguma coisa, e ele ficou aqui 50 ou 49, né? Parecendo um 49 ali. Então, era para ser bem mais que 50 e ele conseguiu, na verdade, chegar num 49. E aí a gente consegue avaliar se o nosso algoritmo está bom ou se o nosso algoritmo está ruim. Nós temos a possibilidade de fazer algumas análises, né, sobre nossas métricas. Nós temos a possibilidade de usar o erro absoluto. O erro absoluto, ele é a diferença entre o que nós predizemos com o que era de verdade. No nosso caso aqui, o nosso IMC de verdade é o calculado e o predito foi o que o algoritmo conseguiu achar. Por exemplo, quando a gente fez aqui, nesse caso, tinha dado 12, e esse aqui deu 12,5 e esse aqui 9,5, arredondando, né? Se eu fizer 12,5 menos 9,5, dá 3. Então, 12 menos 9 dá 3. Esse daí, né? Esse daí é o valor do erro que nós temos. Ele é um erro absoluto, porque, por exemplo, ele poderia, na verdade, ser, né, o calculado ser 6,5 e ele ter predito 9,5. Então, para a gente, não importa se vai ser positivo ou negativo, a gente vai subtrair um do outro, e aí essa diferença nós vamos ver em módulo. Então, a gente vai subtrair um do outro e a diferença a gente vê em módulo. Essa daí esse daí é o erro absoluto. Só que o erro absoluto, eu tenho um erro absoluto para cada uma das minhas métricas, né? Para cada uma das minhas linhas. Só que eu preciso saber se o meu algoritmo está bom ou está ruim. Para saber se o meu algoritmo está bom ou está ruim, eu preciso saber não o erro absoluto de cada uma das minhas linhas, mas o erro absoluto de todas as minhas linhas, de uma só vez, em um único valor. Para isso daí, eu tenho a média. Então, eu posso usar a média do erro absoluto. O que ele vai fazer? Ele vai somar todas essas diferenças e dividir pela quantidade de linhas. Então, no nosso caso, a gente vai somar, deve ter 90 ocorrências, ele vai somar essas 90, vai dividir esse valor por 90, que é o 70% lá, o 30% de teste, e aí esse valor vai dar esse número daqui, 1,2. O nosso erro absoluto médio é 1,2. Ou seja, se eu passar um peso e uma altura,
para o meu algoritmo predizer qual é o IMC. Em média, ele vai ter um erro de 1,2 para cima ou para baixo. Se era para ser 10 o IMC, ele pode responder, em média, como sendo 11,2, ou ele pode responder como sendo 8,8. É isso daí que essa métrica está dizendo. Essa métrica está falando que, na minha predição, eu vou poder dizer se, na verdade, o meu valor calculado for 10, ele vai estar podendo dar uma resposta entre 8,8 e 11,2. É isso daí. Então, ele vai navegar nessa faixa de valores. E aí, como é absoluto, o erro pode ser 1,2 para cima ou 1,2 para baixo. Por isso que você dobra isso daqui. Então, na verdade, a faixa de erro, aí a gente vai parecer que está em eleição ainda, né? Está aparecendo lá os negócios do Datafolha, 10 com margem de erro de 1,2 para mais ou para menos. É isso daí que eu estou falando. Então, se eu tenho um valor aqui, eu posso errar 1,2 para cima ou 1,2 para baixo. É isso que, na verdade, está acontecendo. Ele está falando exatamente isso daí. Esse, tal de MAI, que é o Mean Absolute Error, que é o erro absoluto, a média do erro absoluto, ele é bom, mas não é tão bom assim. Por que que ele não é tão bom? Porque nós temos uma fraca ponderação em cima dele. Se eu quiser pesar a mão, se eu quiser que o meu algoritmo seja mais justo e eu tenha mais valor em cima do erro, ou seja, que o erro seja mais penalizado, ou seja, eu quero que ele acerte mais, e aí eu vou lutar para minimizar isso daí, ao invés de utilizar a média do erro absoluto, eu vou utilizar a média dos erros quadrados. E aí o que acontece? Cada pontinho desse daqui, ele vai calcular o quadrado desse ponto. Calculando o quadrado desse ponto, ele soma o quadrado desses caras e tira a média dele. Tirando a média, você vai ver que a média da soma dos erros quadrados, MSE, Mean Squared Error, ele é 2,56. Note, não é o dobro, é um pouquinho mais, né? Então, aqui o dobro daria 2,48, esse cara está dando 2,56. Ele tem aqui 2,56. Esse 2,56 dá aquele problema que eu te falei. Se for 10, ele vai estar numa faixa de 7,5 até 12,5. Então, ele tem uma faixa bem maior de erro. Fica mais pesado o erro. Para você aliviar esse erro daí, deixar ele mais tranquilo, você pode usar a raiz quadrada dele. Já que eu elevei ao quadrado, para tirar esse quadrado da equação, eu uso uma raiz. Então, eu somei todos esses caras e ele deu um erro quadrado médio. Eu tiro a raiz desse valor e aí eu tenho a raiz do erro quadrado médio. Então, raiz, root squared, do erro quadrado médio. E aí você vai ver que ele é mais pesado do que a média dos erros absolutos, mas ele é mais tranquilo do que simplesmente os erros quadrados. E aí é uma métrica legal, a gente vai ter aqui um valor mais utilizado. Normalmente gostam de utilizar isso daqui. Matematicamente tem explicação do porquê utilizar esse cara. Porque aí você pondera e tira uma média, aí dá lá uns valores que os estatísticos gostam e eles chegam numa explicação que dá para entender que, sim, use esse que é melhor. Nós temos a possibilidade de ver os nossos resíduos. O que são resíduos? Resíduos pode ser traduzido como sendo erro médio, ou melhor,
erro absoluto, né? Isso aqui poderia ser traduzido como erro absoluto. Poderia ser entendido como erro absoluto. Por quê? Ele vai fazer o seguinte, para a gente poder visualizar, a gente vai montar agora um histograma. O histograma, ele vai fazer com base na diferença do que é calculado, da fórmula, do real, pelo que é predito. Então, o que é real menos o que é predito. E ele vai ter esses valores. Tem alguém que está errando muito, que está muito errado. Então, a gente vai ver que tem alguém que está chegando depois de 4. Deve estar um valor 5 aqui, né? Isso daqui não é legal. Por quê? Porque, por exemplo, vamos tirar esse cara aqui para a gente ver. Rodando esse cara, aqui, ó, erros, né, em 0 alguma coisa. Aqui, ó, erros que estão em 0 alguma coisa, foram 15. E a gente tem aqui, ó, menos 1, nós temos aí mais de 25. Meio, né, aqui já está meio 1, a gente tem ali um 5. Então, se você pegar esses dois aqui, esse e esse, né, esse e esse, nós temos aí aproximadamente uns 35, que estão muito próximos de 0. Esses 35 que estão muito próximos de 0, se eu somar com os meus 15 aqui, vai dar 40, 50. Eu tenho 90 valores de teste. 50 estão na faixa de 1 até menos 1. Então, eu estou errando em 1. Ou seja, a maior parte dos meus erros estão aqui, ó. Eu tenho 50 de 90 valores que estão na faixa de menos 1 a 1. Se você for ver, faz muito sentido isso daqui. Então, quando a gente fala 1.2, também faz muito sentido que a maior ocorrência está nessa faixa daqui. Então, a gente tem, com o nosso histograma, a verificação que os valores do nosso erro médio absoluto e raiz do erro absoluto, né, a média das raízes quadradas estão certas, e as raízes quadradas, a média dos erros quadrados estão certas, a raiz das médias dos erros quadrados também estão certas. Elas estão dizendo a verdade, ó. Porque se a gente olhar no histograma e interpretar esse gráfico, a gente consegue entender isso daí. Se você quiser uma visualização um pouco mais bonitinha, vamos ver agora com 50 bins, né? Você vê, né? Eu coloquei 50 fatias agora. Você vê que realmente, ó, entre 1 e menos 1, eu tenho uma grande quantidade de valores nessa faixa. Então, há uma grande quantidade de valores nessa faixa daqui. Se eu colocar aqui 90, que é a quantidade que eu tenho, ele vai mostrar um gráfico de barras. Ele se transforma num gráfico de barras, literalmente, né? Ele não está nem agrupando. Mas mesmo em gráfico de barras, você consegue ver que de menos 1 até 1, tem uma grande quantidade de valores. Do resto, a gente fica aqui pertinho. Se, por exemplo, eu colocar aqui 45, ele vai agrupar de 2 em 2, né? Você já começa a ver um pouquinho melhor. Se eu colocar 15, ele vai agrupar de 6 em 6, né? Olha lá. A gente vê que realmente, ó, de menos 1 a 1 tem uma grande quantidade. E aí a gente consegue ver essa possibilidade daqui. É uma visão possível, né? Opa, vou deixar até comentado o outro. Opa, eu quero isso daqui. Você pode ficar sem os bins, e aí ele vai ver. Vou mostrar um, mostrar o outro. Esse daqui, o primeiro, eu estou dizendo qual que é o fatiamento, qual que é a divisão. O segundo
ele está dividindo e ele acha a melhor forma de exibição. E aí ele acha que essa exibição é melhor. Se você quiser mudar, né? Como a gente tem 90 valores, por exemplo, 10 daria 9, 9 dariam em 10 valores, 9 bins. Se eu fizer em 5, também deve dar um valor legal para a gente visualizar. Ó, esse aqui fica mais legal ainda em 5. Você vai ver aqui, ó, de 1 negativo a 1 positivo, tem a minha maior concentração de valores. É bacana que a gente consegue visualizar, né? Então dá para a gente ter noção dos nossos valores através desses gráficos daqui. Isso daqui é só para verificar se o que a gente está olhando está correto. Então a ideia toda é, eu olho, como eu disse, né? O que a gente precisa para executar o nosso algoritmo de aprendizado de máquina? Primeiro, eu tenho que ter os meus dados. Tendo os meus dados, eu preciso de 3 linhas. Primeira, importar o modelo que eu vou usar. Primeira coisa, importa o modelo que você vai utilizar. Segunda coisa, treina o modelo que você vai utilizar. Treina o modelo que você vai utilizar. Isso daqui, pronto. Você já tem o seu modelo de machine learning, com 2 linhas. Agora, se eu quiser predizer, eu tenho um predict. Então, para predizer, eu tenho mais uma linha. 3 linhas. Você consegue ver e verificar se a resposta está saindo de acordo com 3 linhas. Obviamente, eu estou excluindo toda a parte de ter que ter um data frame, ter tudo preparado, etc. e tal. Mas você consegue fazer isso daqui. A gente pode ver, por exemplo, quais são os coeficientes que vai gerar em cima da regressão. A regressão, ela tem uma variável interna no Python, onde eu quero criar um atributo e eu posso ter acesso a esse atributo. Normalmente, esse atributo é público, né? Eu tenho um underline depois. Então, eu tenho um coef, que é um atributo da minha regressão linear. Esse cara daqui, ele tem um coeficiente. E esse coeficiente é o coeficiente do ângulo, ou seja, é o fator de multiplicação do x. Então, para calcular um determinado IMC, ele faz o seguinte: dado um peso, vezes esse valor, mais uma altura, vezes esse valor. Você soma os dois. Então, vamos imaginar aqui. Vou só copiar um valor aqui para a gente ter. Qual que deu muito próximo, né? Foi o segundo, esse aqui. E aí, esses caras, só para a gente brincar aqui. Peso e altura. O que ele está falando ali? Ele está falando que o IMC vai ser, que é o nosso Y, né? Que a gente está calculando, vai ser 0,35 vezes 68 mais esse coeficiente de menos 31,96, ou quase 97, vezes 1,78. Só para a gente ver.
ele deu menos 33. Aí você fala, putz, deu menos 33. Mas não é isso então. Opa, eu não copiei. Ó, cadê? Foi o segundo. Tinha que dar isso daqui. Aí você vê que tem uma diferença muito grande. E aí o problema tá que eu estou errando a fórmula do negócio. Vamos ver aqui, é fórmula da regressão. Eu estou apostando que eu estou errando. Linear múltipla. Cadê os beta? Ah, o ângulo, o coeficiente do ângulo mais os valores. Então ele vai somar. Está faltando aqui o alfa. Que é o alfa, alfa é o coeficiente. É essa formuleta. Então a gente vai ter que pegar. Eu fiz. Não era para isso, era para cá. Faltou, então, 1 vezes o ângulo. E tem o coeficiente. Só para ver o que é o coeficiente aqui. Ó, eu acho que ele tem um coeficiente para cada uma das colunas. 34,0 menos 1. Beleza. Então, nós temos como regra, cadê aqui? Só deixa eu copiar e colar esse cara aqui. E ferramenta de recorte. Copia e cola. Rola. Belezinha. Então, a gente tem elas multiplicadas, somadas. É o coeficiente vezes. Está faltando esse alfa daqui que eu não sei. Esse alfa é o que está faltando para a gente chegar no nosso valor. E provavelmente, né, se eu fizer o IMC, é esse. Se eu passar para o outro lado, vai dar uns 50 e pouco, é isso? É, vai ser igual ao IMC, passa para lá. Esse cara deu esse lado, esse cara daqui passa lá para menos ou mais? Mais, acho que é mais. Mais isso aqui. Quero ver qual que é o alfa. Imprime esse cara. Tá lá. Nós temos um alfa de 11, né? Então, se eu somar o 11, não, é menos. Esse cara, se der 31, é menos. Der 50 e pouco o nosso alfa. 54. Então, na nossa fórmula, na verdade, seguindo isso aqui, nós teríamos algo assim. Temos que o nosso y vai ser igual a, cadê? Menos 54,8. Vou colocar aqui 54,8. Menos 54,8. Mais. Aí a gente tem esses coeficientes daqui. Colocados aqui.
É isso daqui a fórmula para calcular. Então, a gente vai ter no final esses valores daqui. Eu tenho meu alfa de menos 54, o meu valor de beta vezes o valor do x1, mais o valor do beta 2, que é o 31, coeficiente dele, vezes o x2, que é o segundo. Quanto mais colunas eu tiver, eu vou ter mais um outro beta, mais um outro x, mais um outro beta, mais um outro x. Para a gente verificar se isso daqui está funcionando, né? Está dando os valores. Deixa eu só copiar esse cara aqui para cima, para eu poder ver em cima desses valores. E aí fica perto para a gente poder escrever, só para ficar perto, para eu poder visualizar. Vou colocar aqui, só para eu não me perder, ó, um Y203, que é aquela linha. Vai ser 54, esse daqui é o valor, 113, 186. Obviamente, esse aqui eu estou aproximando, deve dar alguns erros, né? Não deve ser exatamente igual esse valor, mas essa é a próxima. Tem que mandar imprimir ele. Y203. Putz, eu somei, então tá errado. Minha fórmula tá errada, então. Não era o 11. Então, acho que era o 11 que eu tinha feito negativo lá. Cadê? Com 11 negativo, que eu tinha calculado com 11. É dado... Não é mais, não é menos, é mais. Dá menos 11. Dá menos 11. Fazendo com 6 números. Mas é isso mesmo? Porque está faltando... Cadê a fórmula de soma? Eu vi a fórmula porque eu estou passando errado. Cadê? Em cima. Caramba, cadê? Aonde que tá? Aqui. Fui lá em cima, estava ali. Tá. Vai ser o y menos o valor calculado. Então, vai ser isso daqui menos o valor calculado. Porque eu tenho esse valor, quero descobrir esse cara, então isso menos. Então, só para eu calcular esse cara. Urururu. Que deu 7,8. Cadê o 7,8? Esse é o segundo. Não é esse daqui. Esse daqui menos. Vou calcular o alfa. Eu quero ver ele depois. Né? Era isso mesmo. Teoricamente é esse valor. Eu acho que é isso. Porque se eu não estou enganado, é isso, né? Eu posso estar viajando para calcular esse cara. Eu. O que eu O errei, alfa não é Camila? quando. Não é quando corta o eixo Y. É onde o X é zero, eu acho. Não é onde o x é zero, né? O alfa não é o ângulo. É o ângulo, né? O valor do ângulo. Não. O ângulo seria o Não é? beta. O ângulo é o beta e o alfa é aonde ele corta aqui, né? Isso. Porque sempre é o O mesmo beta local onde ele corta.
É, o beta é a inclinação que tiver, né? O beta é a inclinação e o alfa, o beta é a inclinação, ou seja, o ângulo, que é o coeficiente, e É, o se, alfa é onde ele corta. porque vamos supor, se eu tirar o beta, ali, como se o x fosse zero nos dois, né? Uhum. Ficaria igual a alfa. Ele é o valor de y quando o x for zero. Quando o x for zero. Quando tudo for zero, teoricamente, tem que dar zero, né? É, não sei, não, Não nem sei. teria? Não, depende, né? Essa daí é ótima, porque se você anular tudo isso daqui, qualquer valor é igual a qualquer valor, né? Hum, Se você anula esses dois, porque aqui, certo. se você colocar esse x igual a zero, esse x igual a zero, Vai só vai ficar. ficar esse cara. Então, se isso aqui é 10, isso aqui é 10. Isso É aqui é isso. zero, isso aqui é zero. Então, qualquer Ele é valor é qualquer valor, isso. né? Só que quando ele for zero, o x for zero. Só quando o É por x isso for que daí zero. vai somando o alfa, porque vai dando a altura dele, né? É, ele vai dizer onde que ele está. Então, precisaria ter para cada um, né? Calcular a média desse negócio daqui. Sei lá. Resíduo, não sei o quê. Eu não lembro como calcular esse negócio. Eu sabia, por isso eu fiz muito tempo atrás da regressão, né? Mas eu sei dos coeficientes agora. Peraí, esse cara aqui fecha por enquanto, não precisa. Mas esse daqui são os betas, né? Isso. São os betas. Só falta o alfa para a gente resolver. Teoricamente, o alfa não seria isso daqui. Então, pelo cálculo que o senhor fez, eu entendi que seria esse mesmo. Então, vamos tentar com esse cara para a gente ver se dá Mas certo. no exercício não tem como achar, né? Deixa eu ver. Vamos ver onde que tem os dados aqui, ó. Aqui, eu coloquei negativo, ó. É positivo. Vamos ver. 34. Esse cara aqui é o 113. Deu 34. É isso mesmo. Aí. Chegou na fórmula. Oh, tá bom, para um sábado de madrugada, tá valendo. Mas isso aqui é bem legal, ó. Você consegue calcular. Você estava falando como, né? Ele chegou nos coeficientes. É isso daí que ele precisava descobrir. Agora, qualquer valor, né? Só para a gente ver. A gente tinha feito também que tinha dado aqui. Esse aqui deu bem exato, 266. A linha 266, opa, tinha dado muito exato. E aí a gente tem o coeficiente, ele tinha dado 68, 68 e 178. Deu 21,58, 21,58. Tá aí a nossa brincadeira. Ele está calculando. Então, a fórmula do IMC é essa daqui. Então, aqui você vai passar o peso e aqui você vai passar a altura. E aí você vai ter o IMC que ele vai dizer. Essa é a grande sacada. Deixa eu ver aqui, eu tenho no final, só para mostrar rapidinho. Já está quase na hora do intervalo. Vamos ver. Vamos ver como que eu tô. Só um segundo. Eu acho. Cadê? Deixa eu pegar o meu celular aqui. Isso aí é sério só para a gente pegar valores reais, para a gente calcular. Enquanto. Tenta isso. Aqui vai ser peso, altura.
Nomes chatos. Cadê? Onde que eu coloquei? Tá aqui. Eu tô com 86 e... Cadê? Acabei de ver, caramba. 86,7. Eu tenho 1,71 m. Vamos ver qual que é o meu IMC, né? IMC é do Cristóvão. A minha altura, o meu peso é 86,7. Eu vou dividir por 1,71 vezes 1,71. Eu apaguei um parênteses. Meu IMC é 29,6. Se alguém assistir e achar que é ruim, vem me ajudar a fazer dieta. Praticar atividade física, não. Vamos ver agora se eu consigo fazer uma predição com o meu peso. Olha lá. Meu peso, peso do Cristóvão, altura do Cristóvão. O meu IMC real é 29,6. Ele disse que o meu IMC, dado o meu peso e a minha altura, deve de ser 30,3, bem próximo do real. Ele está conseguindo predizer até que muito bem. Olha que belezinha. Vamos ver se eu consigo ver isso daqui sem utilizar o algoritmo, ou seja, usando os valores que a gente viu lá dos coeficientes da vida. Então, segundo consta, ele chegou nesses coeficientes malucões, né? Vamos pegar lá, meu peso. Então, aqui é o peso. Minha altura. Minha altura. Esse aqui é do Cristóvão. Olha lá. Ele está utilizando, então, os coeficientes para predizer. Ele, com os dados que a gente inseriu, né, que a gente passou, ele conseguiu chegar nisso. Antes de dar continuidade nesse cara, a gente vai voltar, a gente chegou até a parte de conclusão, né, falando sobre isso, mas eu não dei andamento aqui, a gente parou nos coeficientes. Esse cara daqui, eu vou mostrar daqui a pouco, mas deixa eu explicar algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, quando a gente dividiu nossos dados em treino e teste, limpou, treino e teste, nós utilizamos 30% dos nossos dados para testar e 70% para treinar. Será que se eu utilizasse 75% para treinar, 80%, ou aumentasse a amostragem de pesos e alturas e IMCs, melhoraria para ele? Vamos tentar aqui, eu vou colocar agora 1,2, ou seja, estou usando 80% para treinar e 20% eu vou testar. Então, eu vou começar de novo aqui, vou redividir tudo. Ele fez a divisão, nós temos 240 para um lado e o total ficou 60 para o outro lado. Vou treinar, novamente eu tenho que treinar porque ele tem dados novos. Treinei. Vamos ver como que fica as acurácias, né? Caiu a acurácia, tanto do treino como do teste. Então, eu
estava com 97,97, agora estou com 97,95. Eu estava com 97,02, agora eu estou com 96,9. Vamos ver se mudou alguma coisa. Obviamente mudou os coeficientes, não dá mais para usar esses coeficientes daqui. Mas vamos ver o que ele vai usar. Vou só copiar aqui para ficar aqui em comentário. Essa tinha sido a resposta com 70, 30%. Essa foi a resposta com 80, 20%. Lembre-se, era para dar 29. Ele está chegando agora por 0,4. Ou seja, aumentar um pouquinho a quantidade de valores que eu tinha para o meu treino, melhorou um pouquinho o meu teste, né? Então, ele está acertando um pouquinho melhor. Apesar de, na média, ele estar mostrando que a acurácia não está sendo tão boa quanto estava, em alguns casos ele está predizendo mais. Talvez ele não esteja acertando, porque ainda nós tenhamos alguns dados que são estranhos a ele. Por exemplo, dentro do meu teste, ele pode estar selecionando algum valor de altura ou de peso que ele desconhecia no treino, que estava fora dos limites do treino. Então, uma coisa que a gente pode imaginar, como calcular alguém para a gente ver, por exemplo. A gente já sabe calcular, né? Aqui, ó, para calcular é isso daqui. Vamos imaginar aí uma pessoa agora que ela tem, sei lá, 100 quilos e ela tem 1,60. Beleza? Uma pessoa qualquer. Uma pessoa X aqui. O IMC dela é de 39. Beleza. E se eu tiver uma pessoa que tenha 150 quilos? O IMC dela é de 58,6. Tá, e se eu jogar isso daí no meu preditor, né? Então, vou lá e vou jogar esses valores aqui no meu algoritmo. Eu quero ver, segundo consta, né? Vou jogar isso aqui para cima. 1, 2. Tudo junto lá. Não, não é esse. É esse aqui que eu queria colocar tudo junto. Vou abrir um novo. Aqui. Agora, eu vou passar esses valores aqui. Ele tem o peso de 150 quilos e tem a altura de 1,60. Vou rodar esse cara. Esse aqui é o do X lá que a gente está testando. Ele disse que tem 55,7 e é, na verdade, 58. Ele está conseguindo dizer para um peso muito alto. Mas e se eu tiver o contrário? Se eu tiver uma pessoa muito alta, sei lá, com 2 metros e 20. Opa, 12 metros é sacanagem, né? E a pessoa pesar 40 quilos. Ela está numa magreza extrema, ela está quase morta a pessoa. Ela deu um IMC de 8,3, né? Se eu colocar então lá o 40 e eu colocar aqui o 2,2, eu consigo ver. Ele erra. E erra feio. Ele achou um IMC negativo. Opa! E aí a gente consegue ver que o nosso preditor funciona, mas ele não funciona para todos os casos. A gente tem que analisar justamente esse problema. Ele consegue fazer, mas não consegue fazer para todos os casos. E aí é onde a gente tem que prestar atenção na utilização.
a gente viu que se a gente colocar um peso grande, uma altura pequena, ele consegue predizer bem. Provavelmente, nos meus dados, eu tenho alguém de peso grande e altura pequena, então ele consegue, né, jogou esse cara na fórmula e conseguiu ajustar aqueles coeficientes. Mas agora, quando eu tenho um peso muito baixo e uma altura muito grande, ele não consegue predizer direito. Provavelmente eu não tenho valores bem claros disso daí lá no meu conjunto de treino. Então ele não consegue predizer esse cara, ele se perde. Então fica a ideia e a dica de que a gente tem que ter noção também da faixa de valores que a gente consegue abarcar, né? Que a gente consegue ver. Senão a gente vai estar usando o algoritmo achando que ele é bom, mas, sei lá, a partir de tal altura, no máximo até tal altura, e no mínimo tal peso, por exemplo. Aí a gente conseguiria ter uma lógica um pouco melhor, né? E aí a gente chega nos valores um pouco mais reais. É isso daí que a gente tem que ficar de olho. Vamos fazer um intervalinho. E depois do intervalo, vou fazer aquele exercício que eu tinha prometido com vocês para a gente resolver tabuadas. Vamos resolver tabuadas depois do intervalo.